Conta-se uma lenda que havia um rico que estava com a sua Ferrari andando pela cidade e parou no semáforo e aí veio um mendigo pedir a esmola. Ele estava com o vidro levantado e aí eu disse um sinal que não tinha, né? Não tinha nada para dar. E aí, como o mendigo insistisse, o semáforo estava fechado ainda, e aí batia no vidro, aí ficou meio incomodado o cara, e aí olhou no painel, tinha R$1 que a esposa tinha deixado, uma moeda. E aí pegou aquela moeda lá, abriu uma frestinha do vidro, assim, o mínimo necessário, quase que inseriu aquela moeda ali, né? E na mesma hora também abriu o semáforo, o cara foi embora, né? Mas nesse mesmo passeio de carro, acelerou demais, acabou se envolvendo num acidente, morreu. E aí foi na fila do juízo, conta a lenda, né, no juízo, e estava lá São Pedro, no julgamento, lá na entrada, na verdade, que o juízo é Deus que está no juízo final, mas para contar na lenda, então estava lá o São Pedro, né, e aí com o livro da vida do cara, ou seja, tudo que ele fez e tal, e aí na entrada do paraíso, e São Pedro então dizia: olha, aqui no seu livro não tem nada, você vai para o inferno. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ir para o inferno, não, eu fiz alguma coisa assim, dá uma olhada de novo aí, São Pedro, com certeza. Olha, não é porque eu trabalho com vendas, que o cara trabalha com vendas, né, mas olha, com certeza tem coisa que eu fiz e tal. Aí olhou de um lado para o outro, olha, não tem nada. Então me disse, se você disse que tem alguma coisa, me fale. Aí ele ficou pensando e tal, falou: sim, olha, foi a última coisa que eu fiz na minha vida. Tinha um mendigo e eu dei uma esmola para ele. Olha aí, senão está errado esse livro. Aí São Pedro olhou lá na última página e falou: está aqui escrito sim. São Miguel, dá R$1 para ele e manda ele para o inferno. Às vezes a gente pensa que a esmola é uma espécie de ajuda do que sobra, né? Daquilo que me sobra, que se eu posso me livrar desse negócio, né? Às vezes a esmola é uma espécie de lixo de segunda categoria, né? Eu tenho que jogar uma coisa fora, eu estou com vergonha, eu reparo de jogar no lixo, eu vou dar para alguém, né? E a esmola é muito mais do que isso. Eu queria que nós considerássemos o valor da esmola um valor que está no nível da oração, do jejum, nas práticas da Quaresma, né? Quando se enumera essas práticas, coloca no mesmo nível. O mesmo nível de uma oração é o nível de uma esmola e de um jejum. E, no entanto, quando a gente pensa nas práticas da Quaresma, muitas vezes a gente lembra do jejum, como a primeira coisa que vem. Depois vem da oração. E poucas vezes vem da esmola. Esquecemos o seu valor, né? E por isso que até no título dessa meditação colocava investimento. Na verdade, a esmola é um investimento. Eu estou investindo no céu, né? Nos investimentos se procura lá aquele que estava rendendo mais, né? Qualquer aplicação que eu vou conseguir então de fato um maior retorno. É arriscado ou não? Posso perder ou não? Olha, a esmola, quando é algo dado por Deus para ajudar o próximo, ou por Deus para ajudar as próprias necessidades da igreja, é um investimento, né? Com nenhum risco, certeza que tudo aquilo que eu ajudar contará para a vida eterna, né? E como é bom que a gente considere o valor da esmola, né? Tem origem evangélica, né? Cristo falava: quem deixar casa, mãe, irmãos, por amor de mim e do Evangelho, né, terá o 100 por 1 aqui na terra e no século vindouro a vida eterna. Quando se fala da esmola e dessa generosidade com os bens materiais, eu nunca me esqueço a história de um conhecido meu padre, né, um padre conhecido, que ele é de uma paróquia muito simples. E a gente organiza os recolhimentos, né? Não tem só o recolhimento de estudante. O padre filho de Deus também merece ter um recolhimento, então tem um recolhimento para eles também, né? E então
no recolhimento, a gente faz uma vaquinha para pagar o almoço, e depois do recolhimento todo mundo almoça junto. E aí eu ficava encarregado de fazer lá a coleta da vaquinha lá, né? Sem caixa 2, eu não fazia caixa 2 não, mas recolhia lá e aí comprava lá a comida e tal. Às vezes já está tudo acertado, é só pagar lá depois para as cozinheiras, né? Mas o fato é que eu comecei a reparar que sempre quando ia esse padre, dava erro nos meus cálculos, para mais, né? E por acaso, então, eu vi um dia que ele estava lá, tinha uma caixinha, cada um colocava o dinheiro, e ele tinha colocado a mais. Foi assim que eu descobri. E até pensei, ele se enganou, ele falou, fulano, você colocou a mais aí, o preço é tal, né, da vaquinha lá. Não, eu deixei de propósito mesmo, né? Mas por que você faz isso? Não, eu sempre coloco um pouco a mais nas coisas que eu vou fazer. Quando é coisa que eu posso, assim, eu coloco uma coisa a mais. E considerando que a paróquia dele era mais simples, né? É impressionante, né? Eu fiquei tocado, puxa. Aí eu comecei a voltar atrás, poxa, na livraria, que também eu cuidava do livro, às vezes dava diferença. Ele pagava mais também na livraria, né? Então você que me estragou todo o meu caixa, que não batia as coisas e tal, mas era ele. E numa paróquia simples, e ele conseguiu reformar a paróquia, fazer tantas coisas. Até uma última história que ele me contou, é que estava com dificuldade lá econômica, e veio uma família dizendo que queria fazer uma doação extra para a sua paróquia, e com essa doação ele conseguiu fazer uma reforma geral de tudo, né? Um senhor simples, generoso, e que Deus faz com que as pessoas sejam generosas ao redor dele, ele consegue fazer as reformas, fazer as coisas, né? Como eu sou, né, com os bens materiais, né? Eu tenho essa atitude de desprendimento, de viver essa esmola. E dizia, tem valor evangélico, tem valor cristão. Ao longo de toda a história do cristianismo, com o ensinamento de Cristo, os cristãos foram repetindo essa mesma prática. São Paulo já fala das coletas que ele faz ao viajar pelas cidades da Grécia e da Ásia Menor, se dispõe a fazer uma coleta para enviar para Jerusalém, que lá naquele momento padecia uma carestia. E ele mesmo se encarrega, ao fazer aquela coleta, de levar essa coleta e entregar em Jerusalém. E na Atos dos Apóstolos, as cartas, de uma forma ou de outra, se aparece um pouquinho, ele menciona dessas coletas. Como é bonito, né? Você vê algo que depois foi vivido. Nos Atos dos Apóstolos se fala também que nenhum deles tinha os bens e considerava como próprias coisas e colocava em comum para ajudar. Que bonito essa disposição que tinham os primeiros cristãos, que estavam inspirados naquilo que tinham visto de Cristo. E a esmola é seguir isso. E que contraste, olhando pelo sentido contrário agora, a falta de desprendimento e o apego dos bens materiais. Em Judas, por exemplo, que foi até quem traiu Cristo. Tem um episódio que nós lembramos, que vai ser colocado com mais clareza ainda na Semana Santa, o momento em que Judas trai Cristo. Nós lembramos a cena quando troca Cristo por aquelas moedas de prata. E antes já tinha contaminado o seu coração com apego ao dinheiro. Conta o São João que houve, pouco antes da prisão de Jesus, houve a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou, fez um milagre maravilhoso, ressuscitou Lázaro. E as irmãs, que eram Marta e Maria, ficam muito gratas, né? Toda a família fica muito grata pela ressurreição. E aí se dispõe uma das irmãs, a Maria, a tentar agradar a Deus com alguma coisa. Puxa, o seu irmão estava morto e Cristo ressuscitou. E ela já era uma família generosa. Toda vez que Jesus ia passar pela casa deles, ficava dormindo lá na casa deles. E Jesus sempre, quando ia e se hospedava lá, ele não ia sozinho, ele ia mais com 12 apóstolos. Imagina, chega 12 pessoas na nossa casa, não tem lugar nem para deixa na sala, vai ficar na cozinha, sei lá, porque 12 é muita gente, né? Mas nas casas da antiguidade, né? E eles eram generosos, né? E aí essa generosidade Deus compensa e ressuscita Lázaro. Mas aí aquela família quer ser mais generosa ainda, então em agradecimento e
Maria, uma das irmãs, o que faz logo depois da ressurreição de Lázaro? Faz o seguinte, pega um perfume que ela tinha muito caro, né? E unge os pés de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, conta o Evangelho, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro e que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia. Marta queria oferecer agradecimento, fez talvez um banquete lá. E Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria teve uma ideia diferente. Tomando Maria 1 libra de bálsamo, de nardo puro, ou seja, um perfume. E se hoje tem perfumes caros, na época mais ainda, porque era difícil ter acesso a esse tipo de especiaria. E aí o que faz? Ela pega aquele perfume de nardo puro, de grande preço, conta o Evangelho, e ungiu os pés de Jesus. Ou seja, derramou aquele perfume tudo lá nos pés. E enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se do perfume e do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, 300 denários já para dar até uma ideia do preço daquele perfume. Era um salário de 1 ano de uma pessoa. Eu pego 1 ano de salário, mais ou menos, porque 1 denário é mais ou menos 1 dia de trabalho. 300 denários são 300 dias de trabalho. 1 ano tem 365 dias, você tira as férias, tira o sábado e domingo dos anos, então é mais ou menos 1 ano inteiro de trabalho, né? Então, era muito dinheiro naquele perfume que torra, né, 1 ano inteiro, né, naquele perfume. E aí o Judas já fala assim, mesquinho com os bens. E São João esclarece. Dizia isso, porque ele já escreve depois de tudo acontecido, dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, furtava no que nela lançavam. Tinha uma bolsa em comum os apóstolos, e Judas queria aqueles 300 denários não para ajudar os pobres, mas para poder embolsar aquele dinheiro que ele já estava talvez fazendo aquilo. O triste fim de Judas foi exatamente se apegar aos bens materiais. E aquela preocupação falsa para os pobres, que até hoje às vezes se acontece, na verdade era uma preocupação mesquinha com o seu próprio bolso. Às vezes nós caímos nessa armadilha. Judas caiu exatamente na falta de esmola, sincera, verdadeira. Como é bom que eu vivo, então, essa prática cristã, né? Agora, como viver, né? Se a gente viu assim, poxa, do positivo, que Cristo prometeu grandes ajudas a quem fosse generoso, os apóstolos continuaram, os primeiros cristãos, o Judas, ao contrário, teve esse triste fim. O jovem rico teve outro triste fim, né? Nós lembramos também a cena, né? O jovem rico estava inquieto, via que Deus também lhe pedia alguma coisa a mais, e ele foi procurar Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus, então, antes de responder, diz: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Cristo faz isso para poder chamar a atenção dele da importância da resposta que ele ia dar. Olha, eu vou te dar uma resposta de Deus. Você quer escutar? Né? Essa é a razão por que Jesus fala isso, né? Já que ele fala bom mestre, Jesus responde primeiro: por que me chamas bom? Só Deus é bom. E como Jesus continua a responder, dá a ideia de que ele consentiu. Olha, de fato, estou te chamando de bom porque eu quero uma resposta de Deus e eu vejo que o Senhor é Deus. Se queres ser perfeito, né, cumpre os mandamentos. E aí Jesus vai enumerando os mandamentos e ele vai escutando, talvez já assentindo que já sabia daquilo, e depois até diz: já tenho cumprido esses desde a minha infância. Ou seja, já vivia bem as coisas. Às vezes a gente está vivendo bem as coisas. Aí Jesus pega, olha para ele com carinho. Interessante, é uma das poucas vezes no Evangelho que fala que olhou com carinho. Olhou com carinho. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Olha, investimento, né? A esmola é sempre um investimento.
Depois vem e segue-me. E ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Em latim, ab tristis, né? Ab foi triste, embora triste. Teve, de fato, um triste fim, aquele jovem rico, que a gente não sabe mais o que aconteceu. Mas Deus, já que ele estava inquieto, olha, se você quer mesmo, esse aqui é a razão da sua inquietação. Traz um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Gosto de pensar que se ele tivesse correspondido, talvez podíamos ter acesso, lendo o Evangelho segundo o jovem rico, né? Imagina, né? Que teria, porque ele, olha, eu sou esse cara que converteu, a partir daquele momento mudei minha vida. Estaremos lembrando por todos os séculos dele, da sua família, do que ele tinha feito, né? Não pensemos que os apóstolos, porque tinham pouco, então eram pescadores, então por isso que se entregaram tudo. Não, Mateus era cobrador de impostos, tinha muitos bens, e no entanto deixou tudo aos pés de Cristo. É a atitude que Deus pede e proporcionou a cada um, de desprendimento. Não quer dizer que eu tenha que entregar tudo, se Deus me pede isso. Às vezes pode usar esses bens ao serviço do próximo. E aí, vamos entrar então nessa resposta. Como fazer essa esmola? Então, algumas ideias para nós, para como viver essa esmola. Se é algo que tem muito valor, tem um nível de fato da oração, o nível do jejum, vamos ver algumas ideias. A primeira ideia é o seguinte, que eu tenho atitude de desprendimento dos meus bens. Já é uma atitude mais interior. São José Maria, nesse sentido, dizia que tinha conhecido um rico pobre e um pobre rico. Ou seja, uma pessoa que era rica de bens materiais, mas que era desprendida das coisas, era capaz de emprestar as coisas, era capaz de ajudar uma pessoa necessitada, sem estar tão apegado aos seus bens. E que ele tinha conhecido também um pobre rico, ou seja, um pobre que era pobre mesmo, tinha poucos bens, era um mendigo na verdade, e que estava muito apegado ao quase nada que ele tinha. E ele até detalhava quem eram essas pessoas no comportamento, não sabemos nos detalhes quem era, mas essa senhora que era da família nobre espanhola, da alta sociedade da época, era uma senhora muito desprendida dos seus bens, participava dos eventos próprios da alta sociedade da época, se vestia bem, elegante, mas não comprava coisas caras e fora de sentido, e às vezes gastava mais com seus funcionários que ela tinha do que com ela mesma. E às vezes dava esmolas ocultas que as pessoas nem sequer percebiam e ajudava muitas pessoas. Era essa a senhora que São José Maria chamava, que ele tinha conhecido, que era uma rica pobre, ou seja, era rica, mas era desprendida com seus bens. Eu sou essa pessoa, desprendida com as coisas que eu tenho, ou seja, eu sou capaz de emprestar para o meu amigo, que eu até vejo que precisa para emprestar, já que ele vai numa festa, vai emprestar uma roupa, emprestar uma coisa que eu tenho, né? Ou eu empresto, mas dando 1001 considerações. Olha, cuidado, não vai estragar não, isso aqui e tal, isso aqui você faz desse jeito e tal, não sei o que e tal. Eu dou tanta observação que quase que o meu, não, cara, fica aí, que melhor não pegar não, que se eu estragar esse negócio você vai ficar bravo e tal. Sou capaz de emprestar de modo desprendido, né? Tudo bem, se é uma coisa cara, eu aviso, olha, se estragar e tal, mas cuidado, mas eu tenho essa atitude de não ficar tão apegado aos meus meios, né? E contava daquele pobre rico, que era um mendigo mesmo, que ele conheceu, participava, São José Maria, de uma obra de caridade que dava um sopão para os mendigos da cidade, de Madrid. E todos os dias aparecia esse mendigo lá, fazia a fila, pegava lá a sopa que oferecia diariamente, mas ele negava os talheres. Aí sentava na mesa lá, olhava de um lado para o outro, sentava sozinho na mesa, não queria que ninguém ficasse lá do lado dele, e aí tirava daquele bolso único que não estava rasgado que ele tinha, uma colher. Era a colher dele, né? E aí comia rápido aquela sopa, olhando, ver se ninguém olhava aquela colher e tal, né? Depois terminava, dava aquela lambedinha para se arrumar a colher e guardava, né? E tal, né? Ninguém pode ver e tal, né?
Às vezes nós estamos assim, o nosso bem material é muito menos do que uma colher comparado com a vida eterna. E eu fico pensando, não, alguém vai olhar a minha colher. O que é uma colher, né? Pois é, às vezes o nosso tênis, as coisas, né? Então, a primeira coisa é ter o desprendimento, para poder, então, poder emprestar, para poder, então, esperar uma troca de um celular. Às vezes eu fico lá, não, quero trocar, vai ter meu aniversário, eu vou ficar lá insistindo para meus pais, tem que trocar, né? Eu não posso viver sem um iPhone última geração, né? Eu preciso, né? Eu preciso de tal coisa, eu preciso disso aqui. Será, né? Às vezes a gente precisa para um uso, e aí vai ser muito útil, vai durar muitos anos, né? Mas às vezes é esse capricho, eu tenho que ter o último modelo, né? Tem a história conhecida, né? Quando entrevistaram o Ronaldinho, quando ele comprou a segunda Ferrari dele, ele estava jogando na Itália na época, e aí ele comprou a segunda Ferrari e estava aqui no Brasil. E por que você comprou a segunda Ferrari? Não, porque era a mesma coisa ter uma Ferrari na Itália e ter uma no Brasil, né? Porque no Brasil, né, é melhor passear com uma Ferrari no Brasil, né? Você vai ser o único aqui, né, na cidade, às vezes, né? Queria aparecer, né? Pelo menos deu a ideia pelas palavras que falou. Às vezes a gente quer aparecer, às vezes quer um status artificial, né? E não temos esse desprendimento, olhar às vezes pessoas que precisam de muito. Então, atitude de desprendimento, essa é a primeira coisa. Não é que eu tenha que vender meus bens, mas muitas vezes é desprendimento. E a esmola vai ser emprestar minhas coisas, não ficar tão apegado àquilo que eu já tenho. Depois, uma segunda atitude já é essa mesmo, de ajudar quem mais precisa, né? E ajudar com uma coisa proporcional àquilo que eu tenho, né? Sei lá, muitos de vocês pode ser que tenha aí o banco digital, aí eu tenho um banco digital que eu tenho aqui para poder fazer as compras, né? Que aí compartilha com meus pais, ou eu tenho mesmo uma conta, se já sou de maior eu tenho uma conta, né? E tem a famosa caixinha, né? Eu posso guardar lá as coisas, guardar uma poupança, né? A caixinha lá. Eu posso fazer nessa quaresma uma caixinha que eu chamo quaresma. E as coisas que eu economizar nesse período, eu guardo naquela caixinha. Estou com vontade de tomar um lanche agora, tal, mas eu acho que eu espero um pouquinho que eu já vou jantar, não vou lanchar aqui não. Depois desse calor aqui, uma água de coco ia bem, né? Que tá aqui do lado do quiosque, olha só, né? Não, mas eu vou economizar esses R$10 aqui e eu vou deixar na caixinha R$10. E a gente vai economizando com coisas assim que não são o fim do mundo. É um lanchezinho, é uma água de coco, e assim, ao longo do mês, ou dessas 3 semanas até acabar, quem sabe, a quaresma, eu tenha lá algum dinheiro. Sei lá, vou ter R$100, vou ter R$200, vou ter algum dinheiro lá que eu economizei, que está na caixinha chamada quaresma. Aí eu vou pegar essa caixinha que custou, né? Foi economizar esse negócio aqui, eu até vou me lembrar que me deu sede lá e, só porque eu decidi não tomar aquela de coco, já me deu mais sede ainda. Então eu tenho que ficar longe desse quiosque, porque eu fico olhando assim, tá? Então, mas aí aquele dinheiro, eu vou dar para a instituição de caridade, ou eu vou ajudar o centro aqui, que ainda tem coisas na reforma da casa, né? Para terminar a capela, né? A gente sonha já poder ter mais bancos aqui, né? Então a gente pode ajudar, né? E aquilo que a gente se tocado, né? Essa vai ser uma super esmola, né? E como a gente vai perceber que eu participei, né? Eu ajudei, né? Eu até vou me lembrar, eu estava com fome lá e não comi aquele negócio lá, e a gente já une então a esmola até com o jejum, né? Porque eu deixei de comer um negócio lá que era até justo, ou comprei uma coisa mais barata para economizar exatamente para fazer essa oferta no final da quaresma. Isso é esmola, coisas assim que Deus vai esperar, né? Se caso venha alguma inquietação a mais, alguma coisa, a gente vai vendo na direção espiritual, com o confessor, para ver, como aquele jovem rico, que se sentiu tocado e foi perguntar para Cristo. Mas, normalmente, no dia a dia, o que Deus vai nos pedir é essa atitude. Primeiro, o desprendimento, de ajudar com pequenas coisas que eu economizo, de um capricho, ou de alguma coisa que eu posso cortar nesse momento que eu estou na quaresma, que não vai ser o fim do mundo. Eu posso fazer isso, né? Repara que, se eu tenho essa atitude, vai me dar um crescimento espiritual gigantesco.
Um pai de família precisa fazer isso, né? Um pai de família, aliás, faz diariamente. Eu falo com os pais de família, aqueles que são generosos, que querem cuidar bem dos filhos, são generosos até para que tenham mais filhos. Então, ele não tem um celular do último modelo. Por quê? Porque não tem condição para dar assistência para os filhos. Então, ele não faz a viagem para o exterior com frequência. Talvez nunca fez, mas está muito unido com a família, faz passeios então mais próximos, e a família está super unida e tal, e ele economiza direto, né? Eu sei, inclusive, de um pai de família em concreto, né, que na época da pandemia mais forte, porque muita gente no comércio teve dificuldade e tal, ele ia trabalhar no centro e ele fazia a fila para comer o sopão dos mendigos. Mas, claro, fazia discreto, que ninguém sabia, né? Ele fazia discreto, não porque ele tivesse vergonha, mas não é que ele queria chamar atenção, mas o almoço dele era lá, porque ele sabia que eu não tenho dinheiro. E esse dinheiro que ele economizava, ele ajudava para os filhos. E ninguém sabia, né? Claro, a esposa, talvez na direção espiritual, ele contava para pedir com critério e tal, mas fazia isso, né? E uma pessoa que treina, que eu animo que vocês façam nessa esmola, ganha uma atitude impressionante que vai servir para o futuro. E todos nós podemos desprender, né? Fazer esse desprendimento. Independe daquilo que eu tenha, dos recursos que eu tenha, é aquele pouquinho proporcional que cada um pode, né? Me dá imediatamente uma atitude de desprendimento, uma alegria como consequência. Porque eu não estou olhando para a posse dos bens, mas estou olhando para o investimento que vale a vida eterna. Não quer dizer que isso não nos custe. São José Maria, né, no momento da sua vida, padeceu uma pobreza muito grande. Ele lembra com emoção uma recordação da infância dele, porque os pais tinham até muitas posses, o pai era comerciante e tinha até uma sociedade com outros e vendia vários produtos. E aconteceu que, por um negócio mal feito de um dos sócios, todo o negócio entrou em falência, e ele, quando era adolescente, viu a ruína da família econômica, né? Tanto é assim que tiveram que mudar de cidade para o pai conseguir um trabalho, e ele deixou de ser dono de um negócio para ser funcionário de um concorrente, né? Já é uma humilhação grande. Funcionário, mais um entre os vários funcionários, um vendedor de um concorrente. Tinha uma empresa e tal, e virou ser funcionário de um concorrente. E São José Maria, naquele momento, adolescente, não entendia até, naquele momento, ele lembra que se revoltou com Deus, por que Deus permitiu isso? Mas depois, passado o tempo, já entrado em anos, olhava para trás e via como eu agradeço aqueles momentos. Que Deus me ajudou, que foram momentos de dificuldade, mas felizes, que Deus me ensinou a viver a pobreza como Ele viveu, né? Repara que Deus viveu a pobreza, Ele escolheu, sendo Deus Todo-Poderoso, escolheu nascer num lugar simples, num lugar junto com animais. Nasceu em Belém, de uma família que era classe média baixa. São José e Nossa Senhora teriam preparado tudo possível, o melhor possível, para o nascimento de Jesus. Mas houve aquela viagem de improviso até Belém e não conseguiram levar todos os bens. Você vai de uma viagem, você não leva tudo, você não consegue, tá? Só uma viagem passageira. E aí, lá naquela viagem que nasce Cristo. Então, já não tinha muitas condições, ainda numa viagem tem menos ainda, mas Deus quis nascer desse momento. E ainda para provar que Ele queria mesmo a pobreza, depois eles vão para o Egito. E não volta para as coisas que eles tinham comprado, talvez preparado, um bercinho para o menino Jesus, coisas assim. Nem sequer tem notícia, agora já vão direto para o Egito. E aí fica lá, naquele tempo no Egito, até o momento em que podem voltar de novo para Israel. Deus quis essa pobreza para Ele mesmo, provando que tem um valor maravilhoso, né? Tá aí, dei essas duas dicas que podem nos ajudar muito. Primeiro, essa atitude de desprendimento para o empréstimo das coisas que nós temos, não sei lá que eu não posso fazer mais. E essa atitude de economia, de alguma coisa pequena que eu possa economizar, pequena que seja, uma coisa pequena, e eu vou deixar numa caixinha ali, né?
uma caixinha virtual lá no aplicativo, por exemplo. E aí talvez na quaresma, no final da quaresma, eu vou fazer uma doação. Para quem que eu vejo que talvez precise mais? Talvez não seja muito, mas eu sei que aquilo custou e tem um valor maravilhoso. E experimentarizo uma grande alegria ao fazer algo semelhante. Que Maria nos ajude nessa tarefa. Então, ela que padeceu também a pobreza, que Deus não poupou a sua própria mãe de padecer uma pobreza, né? Às vezes as pessoas, né, mais queridas, a gente quer dar o melhor, né? E Deus deu o melhor para sua mãe, a pobreza. Então veja que é algo bonito. Não é que passou necessidade, não é isso, mas tinham para sobreviver, mas sempre naquele limite. Não é que tinha benesses, não é que podiam então esbanjar muitos recursos. Se Deus quis isso para sua própria mãe e para São José, que é o seu pai adotivo, é que tem algo de muito valor. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora que saibamos amar essa atitude de desprendimento e viver, quem sabe, essa quaresma, por primeira vez, se a gente não viveu, também essa prática da esmola, que é tão necessária, que não é uma esmola que eu dou para o mendigo, muitas vezes, mas às vezes vai ser essa atitude que é desprendimento de ajudar quem está mais próximo de mim, que é de ajudar, às vezes, até com uma economia que eu faço, para depois, no final da quaresma, juntando tudo, aquelas economias, e ajudar quem mais necessita.